Olá, queridos alunos e alunas do terceiro termo da EJA para o ensino médio. Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de arte e o tema de nossa aula de hoje é suporte e registro fotográfico. Então vamos ver agora um pouquinho a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Olha só. Elaborar, realizar, mostrar e documentar um projeto poético. E quais são os objetos de conhecimento ou aqueles conteúdos que a gente aprofunda um pouquinho mais para chegar nessa habilidade? Vamos a eles? Olha só. Suporte e registro no processo de criação, fotografia. Documentando um projeto poético, exposição fotográfica. Tá? Então, gente, vamos agora pensar, o que tem a ver essa questão de projeto poético com fotografia, Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa questão. Olha só. Vamos começar, um pouquinho falando sobre alguns dos conceitos, sobre a fotografia. Primeiro vamos falar um pouquinho da materialidade, Observe aqui, que nós temos, vários tipos de rolos de filme, Filme fotográfico, tá? Vários modelos, de épocas diferentes, tá bom? Então, gente, a materialidade, quando a gente fala de materialidade, a gente se refere ao quê? Aos materiais, a tudo aquilo que eu utilizo para fazer o registro fotográfico, tá bom? Então, gente, nós temos aí o hibridismo, onde eu pego, emprestado elementos de outras linguagens, de outras, com características diferentes e misturo isso, para que eu tenha aí o surgimento das novas mídias, tá? Dentro da fotografia, tá bom? Então, gente, o primeiro filme fotográfico, ele foi feito pelo George Eastman, em 1885, tá bom? E aí, justamente essa questão de deixarmos de utilizar aquelas grandes chapas de vidro, cheias de nitrato de prata, que eram extremamente pesadas, difíceis de manusear, ou seja, a pessoa tinha que ter uma destreza e tinha que ter uma habilidade manual, para poder manusear. Ou seja, só o fotógrafo profissional conseguia mexer, então, e bater as fotos através dessas chapas, tá? A partir do momento em que eu crio a película ou filme e câmeras cada vez menores, portáteis, eu consigo, então, aquela chamada revolução na arte da fotografia, que foi o que aconteceu quando, inclusive os amadores, conseguem fotografar. Então, a arte da fotografia, ela passa a estar ao alcance de todos. E essa questão também de compactar o tamanho das câmeras, também possibilitou que este material, este hobby, ficasse um pouco mais barato, O custo, benefício dele acaba diminuindo, o que faz com que mais pessoas consigam ter, então, acesso, tá bom? Então, gente, aí nós temos vários fotógrafos amadores, todo mundo passou a fotografar, registrar aqueles momentos, gostosos dos piqueniques com a família, E aí, gente, em 1925, aí já no comecinho do século passado, década de 20, a empresa Leica, criou aí os primeiros filmes 35mm, tá? Que foram usados até agora, até o advento da câmera digital. Então, até os anos 2000, ainda utilizávamos os filmes 35mm, que são esses filmes aqui, ó. Tá? Esses filmes 1 aqui. Tá bom? Ó, esses filmes aqui, ó. Tá? Esse amarelinho aqui na fotografia que eu estou mostrando, apontando. Você observar da fotografia, tem um filme amarelinho, tá? Número 1 aí, tá? Esse filme aí é um filme 35mm, tá bom? Certo? Então, gente, para revolucionar a qualidade, dessa película, desse material fotográfico, a Kodak lançou em 1901, o filme 120mm, tá? E em 1909 ela modifica esse filme, tornando 35mm, mas ele se torna mais seguro, porque antigamente ele era feito à base ainda de um polímero de plástico que era altamente inflamável. E aí, a partir então de 1909, além de mudar o formato, passando de 120 para 35mm, ele também muda o material com que é feita essa película. E ela começa a ser feita à base de acetato, Ela substitui, então, os filmes à base de nitrato, que eram altamente inflamáveis. Portanto, às vezes só de transportar de um lugar para o outro, o calor, já fazia com que ele entrasse em autocombustão. Então, se perdia muito,
a qualidade, se perdiam registros inteiros importantes e, além disso, né, ainda se provocavam incêndios, né? Nessa época, incêndios em laboratórios fotográficos eram comuns quando, né, as películas ainda eram feitas à base de nitrato, tá bom? Olha só. E aí, gente, né, em 1935, né, nessa evolução dos filmes, né, tornando-os cada vez mais populares, mas ao mesmo tempo cada vez mais precisos, a Kodak cria um outro tipo de filme, o chamado Kodachrome, tá? Que aí, gente, revoluciona por quê? Antes nós tínhamos apenas filmes preto e branco. A partir de 1935, nós passamos a ter filmes coloridos, né? Tá? E aí, gente, né? Ainda assim, eles ainda estavam em fase experimental, portanto, as cores ainda não se fixavam muito bem, né? Ficava uma coisa meio sépia, né? Meio amarronzada, né? Para quem já pegou uma foto antiga feita com esses filmes Kodachrome, vocês vão ver que, né, por utilizar cromo, né, que é um sulfeto, né, de ferro, ele vai ter, né, a imagem, ela fica meio amarronzada. Por mais que tenha cor ali, ela fica meio amarronzada. E aí, então, substituindo, né, e tornando essa imagem mais nítida e um pouco mais barata, também mais fácil de manusear, a Kodak evolui e tira o Kodachrome em 42, né, ela cria, né, em 1942, ela cria o Kodacolor, né? Que aí também revoluciona por quê? Porque ele permite agora a criação dos negativos, o que possibilita que a gente possa várias e várias vezes fazer cópias daquela foto, né? Até o Kodachrome você não tinha ainda o advento, né, do negativo fotográfico. Então, toda vez que você tirava aquele filme, né, aquela chapa, batia aquela exposição, você imprimia aquela exposição e você não conseguia tirar novas cópias, né? Tá? E aí, gente, né, quando a gente fala, né, ainda dessa questão do hibridismo, né, nós vemos aí também a evolução das câmeras fotográficas, né, não apenas dos filmes. Aqui vocês veem a imagem, né, de uma câmera Rolleiflex, né? Essa câmera, gente, ela revolucionou o mundo da fotografia jornalística, né? A foto, né, era uma câmera própria mesmo para a questão da imprensa, né? Então, filmes de futebol, né, celebridades, jogos esportivos, eventos, Olimpíadas, né? Então, tudo era feito aqui com a Rolleiflex, tá? Ela tinha um alcance muito melhor, né? Ela tinha o obturador dela, ele era capaz de tirar muitas fotos por minuto e fazer com que essas fotos não saíssem tremidas, por mais que tivesse movimento, né? Então, dá uma revolucionada muito grande nessa questão dessa foto profissional para ilustrar matérias jornalísticas, tá bom? Então, gente, né, a partir da década de 40, então, né, essas câmeras, elas permitiam uma estabilidade maior de imagens, como eu expliquei para vocês, né? Essa iluminação também era diferenciada, tá? E elas eram preferidas, né, justamente como eu expliquei, para a cobertura de competições esportivas, né, eventos artísticos, espetáculos de dança, teatro, enfim, tá? E aí, gente, entre as décadas de 50 e 60, várias marcas, né, começam a aparecer e são colocadas no mercado, tá? E cada vez mais essas câmeras se tornam cada vez mais leves, menores, mais portáteis, né? Facilitando esse manuseio e popularizando esse acesso à arte da fotografia, tá bom? Barateando também esse custo, né, dessas câmeras. Aí, marcas como a Nikon, né, a própria Leica, que já tinha aparecido lá atrás, na década de 20, a Pentax, a Optima, acabam, né, surgindo, fazendo concorrência à gigante Kodak, né? Olha só. Então, gente, aqui, né, quando a gente fala do hibridismo, né, das novas mídias chegando na fotografia, observe essa imagem do bebezinho aqui, né? Tá? A partir da década de 70 e 80, né, com câmeras cada vez menores, a população, né, ela acaba criando esse hobby, né, de registrar os momentos em família, enfim, tá? E aí, gente, né, também tem início as primeiras pesquisas em digitalização de imagem. Olha só, essa daqui, gente, né, como vocês estão vendo aí na tela, é uma das primeiras imagens, né, tentativas de digitalização de uma imagem. Ou seja, né, já se tinha, né, o sonho de se criarem as câmeras digitais, ainda aí na década de 70, tá bom? E aí, gente, né, a Fujifilm, né, lança também, para ajudar ainda mais esse processo de modernização, as primeiras câmeras fotográficas descartáveis. Ou seja, né, aquela em que o filme vinha acoplado à camerinha, ela era mais barata, você comprava, tirava as fotos, né? As exposições ficavam guardadas nessa pequena câmera, você levava em qualquer laboratório de revelação, revelava e essa câmera, né, não podia ser utilizada novamente, né? Ela era descartável mesmo, ela só era utilizada para tirar aquelas primeiras exposições ali, certo?
Aí na década de 90, gente, né, avançam essas pesquisas a questão da digitalização de imagens, né, como essa imagem do bebezinho que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, a conversão de imagens do formato analógico para o digital, tá? Por meio da criação de lentes, né, mais potentes, tá? Com sensor de imagem pixel, tá? E estabilizadores, né? Aí uma empresa, né, a Jet Propulsion Laboratory, né, ela cria, né, essa lente específica para a japonesa Nikon, tá? Então, a Nikon é quem começa, né, dar o pontapé inicial para esse processo aí de digitalização, ou seja, né, transformar a imagem analógica em digital, tá? Utilizando a questão dos pixels de cor. E aí, em 95, né, também nessa corrida para ver quem conseguia chegar nos melhores resultados mais rápido, né, as grandes empresas Kodak, né, que sempre foi, né, uma das pioneiras aí na fotografia e uma das maiores empresas nessa área, e a Apple, né, de computadores, elas lançam os primeiros modelos de câmeras digitais, tá? Voltadas aí ao público amador. Então, eram câmeras bem compactas, né, com lentes bem potentes, tá? Ainda na década de 90, tá, gente, finalzinho aí, começo dos anos 2000, tá? A japonesa Sony, ela cria, né, as chamadas câmeras Cybershot, né, que acho que todo mundo já deve ter visto uma delas alguma vez na vida, né, e essas câmerazinhas digitais, gente, elas eram extremamente potentes. Por quê? Porque elas tinham um tipo de lente chamada causais. Esse tipo de lente, né, ela tem uma precisão muito grande, né. O obturador dela, ela consegue captar imagens em movimento sem ficar aquele efeito de tremido, né. Ou seja, ela estabiliza a imagem. Por mais que você esteja em movimento, ela tem esse poder de estabilizar a imagem. As cores também, né? Justamente por causa dessa questão desse desenvolvimento desse padrão de pixel de cor, tá? Ela tem uma cor mais viva, tá? E uma coisa interessante, gente, pra gente pensar, né? Como é que surge essa ideia, né, de digitalizar, de criar pixel de cor, né? Gente, essa questão dos pixels de cores para as câmeras que deram origem, né, às câmeras digitais, ela é muito mais antiga do que vocês podem pensar, a princípio, tá? Ainda na década de final dos anos 60, começo dos anos 70, já existia, né, uma corrida para a criação de imagens com pixels. Mas, na verdade, quem estava fazendo esse trabalho não era ainda o pessoal da fotografia, e sim o pessoal da televisão. Exato, gente, televisão a cores, tá? A TV a cores só foi possível, a criação da TV a cores, quando se descobriu essa questão, né, do pixel de cor. Quando você pegava 3 cores diferentes, né, o padrão red, green, blue, né, vermelho, verde e azul, e essas 3 cores, né, combinadas, elas conseguem produzir todas as outras cores, né? Então, e aí você tem essa ilusão de ótica, né, de pensar que realmente você está vendo aquelas cores lindas e maravilhosas, tudo bem? Na época, gente, né, quem investiu muito, né, e foi um dos pioneiros nessa criação da TV, né, colorida, utilizando os pixels, foi a empresa americana Sharp, de televisores, tá? E ainda, né, nessa época, eles ainda criaram um outro sistema, porque no começo, gente, essa questão do pixel de cor, essa combinação dos pontos de cor para criar outras cores, o que acaba acontecendo, né? Por ser um processo experimental, muitas vezes, né, se vocês pegassem aquelas televisões bem antigas de tubo, né, ainda com aquela lente, aquela tela côncava na frente, o que acontecia com as primeiras câmeras, as primeiras televisores, né, coloridos? As cores ficavam fortes demais. Às vezes o tom de vermelho ficava tão forte que tudo ficava meio alaranjado, né? Então, para evitar esse tipo de ocorrência e para que essas cores se tornassem mais brilhantes, né, e o mais realistas e próximas, né, da realidade possível, a Sharp então desenvolve ao mesmo tempo, né, um sistema chamado AMI, que era um sistema que diferenciava tons, né, tons fortes, né, ou tons quentes de tons frios, né, fazendo então com que esses tons de cores fossem contrabalançados, criando então cores mais brilhantes e realistas, fugindo daquela coisa, né, de deixar tudo ou alaranjado, avermelhado ou esverdeado, que geralmente acontecia, né? Algumas empresas, você ligava a TV, a imagem ficava meio esverdeada, porque o pixel de cor verde, ele acabava ficando predominante. E em outras marcas já era o contrário. Os tons, né, quando você ligava a TV, né, a tela ficava meio avermelhada ou alaranjada,
tá certo? Tá? Então vamos lá. Nós temos ainda, né, essa questão do hibridismo na arte fotográfica. Então, como que surge esse hibridismo, tá? Na contemporaneidade, gente, são vários formatos, né, que concorrem para esse hibridismo, tá? Quando a gente fala de hibridismo, a gente fala, né, de outras linguagens que concorrem para ajudar a gente a criar fotografias cada vez melhores, cada vez mais bonitas, mais vibrantes, tá? Então, olha só, né? A internet tem várias propostas voltadas para isso. Então, quando eu pego, por exemplo, né, editores de imagens como o Photoshop, né, e outros editores, né, iPhoto, né, enfim, né, a gente, né, observa que você pode corrigir, você pode editar a imagem depois dela pronta. Então, né, aquela imagem que você tira aquela foto, você fala, poxa, eu gostei tanto dessa foto, o meu rosto ficou lindo. Ah, mas eu achei essa paisagem atrás não tá muito legal. Ou, poxa, essa roupa que eu tô usando, ela me deixou assim um pouquinho mais cheinha, né? Ou, sei lá, ficou estranho, a cor não combinou muito, né, com o fundo de trás. O que você pode fazer? Você pode editar essa foto depois de ela pronta. Né? Esse processo digital, você pega essa imagem, né, que ela já está salva no seu computador, coloca no editor de imagem desses, e aí você pode modificar cores, modificar paisagem, né? Até mesmo criar alguns efeitos, né, de câmera, né? Já existem até alguns programinhas de efeitos divertidos, onde você pode colocar orelhinhas de cachorro, né, florzinhas, enfim. Você pode criar todo, né, toda uma fantasia, né, em cima dessa imagem, ou seja, você vai sobrepondo outros elementos, né, sobre essa imagem, tá bom? Ok? E aí você vai editando, vai corrigindo erros de contraste, né, e também colocando aí esses novos símbolozinhos, né, deixando aí a sua imagem mais bonitinha, tá bom? Então, gente, nesse mesmo padrão, a gente percebe o surgimento das instalações fotográficas, tá? Então, gente, vamos tentar pensar, né? Observe, aqui atrás de mim, né, vocês têm essa grande tela, né? A nossa tela da nossa lousa aqui. Vamos pensar, então, né, que... agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu acho que não sei se vai dar para ver, né? Eu vou tentar. Acho que a câmera não vai conseguir me acompanhar. Será que a câmera consegue me acompanhar um pouquinho? Consegue me acompanhar, câmera? Aqui? Para cá dá para me acompanhar? Eu quero mostrar uma coisa para os nossos colegas em casa que eu tô falando de imagem, de fotografia. Posso vir para cá? Aqui dá para pegar, para me pegar aqui? Consegue? Não? Não dá. Câmera 1 tá conseguindo pegar um pouquinho. Gente, ó, aqui, ó, onde tá a minha mão, não dá. Uma pena. Ó, pronto, conseguiu. Joia. Vocês estão vendo que aqui tem um fundo verde maravilhoso, né? Observa aqui, ó. Eu vou até chegar um pouquinho mais perto aqui, ó, né? Olha que interessante esse fundo verde, né? Vocês sabiam que esse sistema, né, chama-se chroma key? Através desse sistema aqui, gente, eu posso conseguir colocar imagens sobrepostas uma após a outra. Ou seja, aqui vocês estão vendo essa grande tela verde, mas eu posso colocar uma fotografia, uma paisagem qualquer, projetada aqui atrás, ó. E a impressão que vai dar vai ser tão realista que é como se eu estivesse saindo, né, de dentro dessa pequena floresta ou de dentro dessa imagem. Vocês lembram, gente, que, né, antigamente em alguns programas de televisão, muito obrigada, hein, câmeras? Deu um trabalhinho para vocês aí, né? Tá vendo, gente? Né? Câmeras boas são assim, a gente não tinha combinado nada, eles conseguiram me pegar. Olha só, então, voltando, né, o que eu estava explicando, né? Com certeza vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, né, alguns programas de televisão, né, de humor, onde aparecia, né, às vezes o personagem em duplicata, né, fazendo o papel de pai e de filho, ou, né, a criança, né, e o avô, né, ou então, né, ele em tamanho real e em miniatura, né, tá? Então, quando a gente vê esse recurso, observe, né, que parecia, né, que tinha um recorte atrás. Você via, né, como se fosse uma sombra, né, permeando toda a lateral desse ator, tá? Isso também já era um efeito de chroma key naquela época, tá? Feito justamente já em filme, né? Mas aí era um outro tipo de técnica. Era recortado, né, o filme, né, frame a frame, ou seja, quadro a quadro, e era meio que colado, sobreposto mesmo, né? Os pedaços de filme para se formar, né, esse efeito, né, de você ver o artista contracenando com ele mesmo.
Era bem mais trabalhoso, com certeza, né? E ainda ficava meio estranho porque você via, né? Aquela sombra, aquele recorte mesmo, né? Aquela linha branca, né? Em volta, né? Do artista, tá bom? Do ator ali, tá? Então, gente, a fotopintura também é uma outra técnica, né? Também de hibridismo na arte fotográfica, tá? Então, existem artistas como o francês François-Marie Bannier, que ele pega imagens fotográficas e customiza. Ou seja, ele vai criando pinturas sobre essas imagens fotográficas, tá? Olha o tanto, né, de imagens híbridas que eu tenho, né? E é claro que a gente não pode deixar de falar, né, quando a gente fala de imagem híbrida, fotografia com elementos de outras linguagens artísticas, nós não podemos deixar de falar das fotoformas de Geraldo de Barros, né? Um grande pioneiro da fotografia, né? Brasileira nas décadas de 40 e 50, tá? Então, ele criava, né, justamente esses efeitos incríveis das suas fotos, tá? Olha só, efeitos de luz e sombra, né? Ó, essa questão desse enquadramento diferenciado, ó, isso aqui é um garfo, né? Mas olha só a diferença, né? Como fica diferente, né, esse garfo, de acordo com o enquadramento que ele usa e com os efeitos, né, de iluminação que ele usa nessa imagem, tá bom? Tá? Então, gente, ele criava justamente essas imagens, as fotoformas, utilizando aí elementos extraídos das artes gráficas, né? Que estavam muito em voga na época, né? Que eram justamente as artes, né, da imprensa, as artes dos livros, né? A arte gráfica em si, tá? Então, ele juntava arte gráfica e fotografia, né? E aí, elementos geométricos acabavam sendo criados, né? Por esse tipo de enquadramento aqui totalmente inusitado, tá? Além de jogos de câmera, efeitos de luz e sombra, como vocês viram essa imagem, né? Sobreposição de imagens também ele fazia bastante, né? Essa questão de cortar pedaços do filme e sobrepor, colar uma sobre a outra, né? Traduzindo esse conceito de modernismo e concretismo na fotografia, tá? Se alguém acompanhou algumas aulas aí, né, que a gente estava dando regular, a gente falou nas aulas anteriores de arte concreta, tá? E o concretismo na arte fotográfica, então, né, Geraldo de Barros é um dos grandes pioneiros, tá bom? E aí, gente, né, essa questão de trabalhar figura abstrata e mesmo objetos do dia a dia, do cotidiano, como um garfo, que acaba se tornando uma figura abstrata e concreta, né, um trabalho de mestre aí do Geraldo de Barros, tá bom? Olha só. E aí, gente, né, como é que a gente faz uma exposição fotográfica, tá, gente? Aqui vocês estão vendo a imagem, né, de um salão, né, onde nós temos uma exposição fotográfica, tá? Como é que a gente faz isso, né? Nesse projeto, gente, de exposição, a gente tem que fazer exatamente tudo o que a gente faz quando a gente faz uma exposição qualquer, né, de pintura, de arte visual, né, esculturas, enfim. Como é que a gente faz? A gente vai primeiro procurar uma locação, né, um local, né, onde a gente possa estar fazendo essa exposição. Em seguida, a gente vai pensar num tema. Então, essas obras, geralmente, né, elas vão seguir um tema único ou elas podem ter vários temas. No caso, por exemplo, quando a gente faz uma individual de um artista, né? Se a gente pega, por exemplo, as obras de Sebastião Salgado, né, que foi um grande fotógrafo brasileiro também. Quando a gente pega, né, as obras do Sebastião Salgado, o que acontece? A gente vai ter uma individual dele. Então, ali, né, ele vai ter os momentos onde ele vai colocar as imagens fotográficas, né, jornalísticas que ele tirou, né, porque ele foi um grande fotógrafo jornalístico, tá? Então ele ia no Alto do Xingu, né? Ele fazia denúncias, né? E as suas fotos aí acabaram ilustrando as principais revistas do Brasil, né? Mostrando justamente esse lado, né? Esse Brasil que a gente não conhecia, esse Brasil da queimada, esse Brasil da Amazônia na época, né? Que estava sendo, né, sofrendo muito com a questão dos poceiros, grileiros, né? A questão das madeireiras, né? Do pessoal do garimpo ilegal, enfim. Então, ele não tinha medo, ele era um repórter investigativo e um fotógrafo jornalístico investigativo. Então, olha a importância disso, né? Então, as suas fotos, né, acabaram surgindo aí em revistas como Veja, Isto É, e nos principais jornais de circulação, né? Como o Globo, enfim. Tá bom? Na época. E aí, gente, quando você faz uma exposição individual desse artista, você vai colocar várias fases da obra dele. Tanto a fase da época jornalística, como, né, outras imagens que ele possa ter criado, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente monta temas, né? Quando a gente fala em exposição. E aí a gente tem que ter outras questões, né? Além da escolha desse tema. A locação, que eu falei que é muito importante nesse local. O público-alvo, ou seja, que público que eu quero atingir, qual o alcance que eu pretendo com aquela exposição,
né? A divulgação, a verba, o patrocínio, né? Para fazer tudo isso, tá? O feedback, né? Ou seja, o que as pessoas pensaram e, posteriormente, uma avaliação. Bom, gente, estamos chegando ao momento final da aula e vamos ver aqui o nosso desafio da aula de hoje. Vocês vão pegar a câmera dos seus celulares e vocês vão fotografar uma imagem do cotidiano que tenha chamado a atenção de vocês, tá? Vocês vão modificar levemente essa imagem, mexendo nos filtros que vocês têm na própria câmera digital do celular, tá bom? E aí depois, né, vocês vão compartilhar com professores e colegas, né, tá? E no desafio 2, tá? Vocês vão fazer a mesmíssima coisa, né? Ainda relacionado ao desafio 1. Vocês vão produzir um pequeno projeto para uma exposição a ser realizada na escola. Ou seja, essa foto que você tirou, né? Também com as fotos de outros colegas, né? Vocês vão conversar com o professor de vocês e verem da possibilidade de estar fazendo exposição física na escola ou até mesmo em ambiente virtual, né? Atingindo aí um número maior de pessoas, tá bom? Gente, olha só, né? Essa questão avaliativa depois vocês vão ver, né? Vai estar no banco de tarefas, tá? E na aula de hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a materialidade de fotografia, hibridismo e novas mídias, o hibridismo na arte fotográfica, as fotoformas e a documentação de um projeto poético, exposições fotográficas. Muito obrigada a todos vocês, tá? Por estarem conosco aqui e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!